O MST anuncia crimes para abril sem medo, porque no Brasil é ritmo de festa. O Lula descumpre a decisão do STF, centuplicando, é isso mesmo, centuplicando o orçamento secreto. Isso aí é crime de responsabilidade, mas o presidente não tá nem aí porque é ritmo de festa. O governo não respeita a lei das estatais e quer ajudar as construtoras propineiras reclamando no STF. A PGR pede para o STF mudar a Constituição e criar novos crimes imprescritíveis. A Gleisi não tem medo de disseminar desinformação nas redes sociais. O arcabouço fiscal do Haddad é a maior fake news, mas os inimigos da fake news não estão nem aí. Ai, bem-vindos ao Linha de Frente, que ao contrário desses malucos, não vê ritmo de festa nessa tragédia anunciada com alegria pelos homens em Brasília. Nesta terça-feira, 4/4, Nelson Kobayashi, Marcelo Suano, Daniela Alves e Juliana Fratini serão os 4 que até às 4 não vão deixar ninguém de 4 diante de tanto absurdo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Gostaram? Muito bom. O ritmo de festa de Brasília? Muito bom. Gostou, professor Marcelo? Gostou? Gostaram do microfone? É sensacional. Sempre foi meu sonho usar um microfone desse, sabe? Sempre foi meu sonho. Bom, mas vamos começar agora, né? Tirando o ritmo de festa, vamos para as notícias. Que eu não acho que tem ritmo de festa. Não acho. Acho que vocês também não acharão. Mas vamos ver o que o pessoal de casa vai achar. Tem uma coisa agora que chama Abril Vermelho. Lembra do Carnaval Vermelho? Agora vai começar o Abril Vermelho. O Abril Vermelho começou nesta madrugada. O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadiu 800 hectares no município de Timbaúna, na Mata Norte, em Pernambuco. O próprio movimento afirma que 250 manifestantes ocuparam terras do Engenho Clube, que são classificadas por eles próprios como, abro aspas, improdutivas. O movimento alega que os engenhos ocupados são terras do governo de Pernambuco e têm trazido grandes impactos à natureza. Abro aspas, para acabar com a situação de insegurança alimentar e nutricional, é de suma importância a desapropriação de terras que não cumprem sua função social, para produzir alimentos, gerar renda, eliminar a fome e garantia de moradia, fecho aspas. Durante o mês de abril, outras ações estão no planejamento para pressionar por reforma agrária, algo que já vinha acontecendo antes de Lula assumir a presidência, diga-se de passagem. A oposição ao governo federal, né, que já articula a instalação de uma CPI para investigar as ações do MST. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu aval para a instalação. Professor Marcelo Suano, é o MST em ritmo de festa? Somente uma boa tarde. Pavinato ou boa tarde, boa Pavinato? tarde. Eu não sei. Boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, a Ju, a Dani. Boa tarde, ao Nelson. Olha, a sonoplastia vai dar um jeito no seu microfone. Ele tá com um chiado, né? Todos os microfones aqui da mesa hoje se sentiram intimidados com este aqui. Verdade. Todos se sentiram intimidados. Todos se sentiram intimidados. Então eu vou começar aqui com o Nelson Kobayashi e ritmo de festa para o MST? Ritmo de festa para o MST. Pavinato, primeiro boa tarde a você, Suano, Ju, Dani, toda a nossa audiência. E a gente não podia esperar algo diferente do MST. Por quê? Porque na primeira oportunidade que eles já invadiram
em uma invasão com grande repercussão, que foi na invasão na Bahia, nas fazendas da Suzano, o governo ele agiu de uma maneira a dar margem para novas ações como essas. O governo não repudiou, o governo não confrontou como deveria, não tratou como crime o que crime é, que é a invasão de terras produtivas, de terras de propriedade privada. E agora a mensagem foi passada de que o MST tem, neste governo, uma certa liberdade. Vamos nos lembrar que naquela ocasião na Bahia, o ministro do Desenvolvimento Agrário disse que queria mediar o conflito entre os invasores e os proprietários da terra. Ora, mediar o quê? Se a invasão é criminosa, se assim eles deveriam tratar aquela invasão. Aqui no estado de São Paulo foi diferente, por exemplo. A gente se lembra que na mesma época ali, nas mesmas semanas, a gente tinha no oeste do estado, na região do Pontal do Paranapanema, o grupo liderado pelo José Rainha também invadindo terra e mais do que isso neste caso. No oeste de São Paulo, eles invadiam a terra para praticar extorsão, para chantagear os proprietários. Você me dá um dinheiro, ou me dá um pedaço de terra, ou me dá alguma coisa, que daí eu devolvo a terra para você. Olha só, devolver a terra para o dono. Mas aqui em São Paulo a ação foi imediata, foi com prisão, foi com ação rápida da Secretaria de Segurança Pública, uma ação conjunta de Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Militar, que impediu que os atos continuassem. Agora, lá no Nordeste, a situação é diferente, especialmente porque os governos são bem alinhados com o governo petista e lá tem uma certa abertura. Isso é só do PT, o começo. Né? O governo na Bahia, por exemplo, onde aconteceu, são ações com mão suja. São ações com mão suja, Dani. São ações com mão sujas e... Até em respeito à higiene, alguém tinha que ir lá e dar álcool para eles, né? O álcool em gel, para eles se higienizarem, limparem pelo menos aquela unha suja de terra e sangue e armas e pólvora e crimes e dedos que já fizeram as digitais tocando piano na delegacia, né? E aí, você vai pular este carnaval? Olha, Pavinato, bom, primeira tarde, boa tarde a todos os membros aqui da bancada, uma boa tarde para todos aqui que estão acompanhando a Jovem Pan, toda a equipe também que está conosco. Bom, Pavinato, eu concordo aqui plenamente com o que o Nelson trouxe, as informações que ele pontuou aqui para a gente, não é? Relembrando. Nós temos aqui mais um pedido de CPI. Parece que a oposição quer fazer uma oposição à base de CPIs. Não é? Lembrando que sempre existe limite, não é, de CPIs simultâneas que podem acontecer lá no Congresso, não é, na Câmara dos Deputados e também lá no Senado. E não tem ninguém trabalhando essa semana que fizeram um ponto facultativo, né? Pois é, tem vários desses elementos, né, que a gente poderia colocar como agravantes. Mas, além disso, ao invés de se colocar apenas uma CPI, por que não cobrar para que efetivamente isso seja tratado tal qual como é? Que é como crime, não é? E como crime, eles precisam pagar por isso, não é? E ser presos aqueles que indevidamente estão acabando invadindo terras, não é? Como se está colocando. Nelson bem falou aqui, não é? Aqui em São Paulo foi diferente. Logo ali no início, essa situação já foi tratada adequadamente e pelo menos aqui no estado de São Paulo, esse tipo de ação não irá ter vez. Mas nos outros estados, principalmente aqueles que estão mais alinhados ao governo, terão problemas consecutivamente, porque, como nós já vimos, sim, o governo federal dará chancela para que o MST realize esses crimes invadindo terras aqui, a torta e a direita pelo Brasil. Chamam de abril vermelho, depois o março vermelho, março já foi, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, até chegar em dezembro, que o Papai Noel já é vermelho, vamos ficar fazendo o mês vermelho. E, Ju, o problema é o seguinte, é o crime de evasão de divisa, é o crime de dano patrimonial, é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, por mais que alguém acredite que tem um direito, não pode obtê-lo com as próprias mãos, é crime. Ou se revoga a lei, ou não se aplica a lei, ou isso aqui não é Estado de Direito. Se o Brasil não é um Estado de Direito, não é democrático, porque só há democracia onde há o império da lei. E aí?
Olha, e aí, boa tarde a todos. Boa tarde, Ju. Eu estava pensando na situação do ministro Paulo Teixeira de Desenvolvimento Agrário, que é a pior de todos os mundos, porque cada vez que o MST se alinha, conforme vocês disseram, pelo menos aparentemente com o governo, é um problema a mais para o governo, porque parece que o governo, de fato, chancela determinadas invasões, ainda que na busca de um acordo. Pior ainda, que vocês comentaram a situação do Pontal, né, e de que o governo de São Paulo aqui não permitiu as ações do MST, é a posição da governadora do estado lá do Pernambuco, a Raquel Lira, que é do PSDB. É uma das poucas mulheres eleitas governadora de estado, são 2 hoje apenas, e não aparecem as ações da própria governadora em relação a isso. Então, a situação dela também... Ela recebeu o Lula lá, lembra que ela recebeu o Lula e a Ela Janja recebeu. Foi vaiada. Aí todo mundo começou a gritar pro Lula, cadê o piso, cadê o piso? Ele fez aquela cara, né, de poucos amigos. É que vocês não devem seguir o Lula também na internet. Eu sigo. Vocês seguem? Eu sigo. Vocês viram? Então, olha, eu achei tão engraçado isso. Eu sigo, mas não persigo. Você não é um stalkeador, tá. Melhor do que os stalkers da internet, vamos combinar, né? Ah, esses são tarados, perigosíssimos. Pois é. Faz menos de 20 horas, eu estava até vendo aqui no celular se era isso mesmo, porque eu lembro de ter visto ontem, tem um post no Twitter do Lula falando exatamente sobre o programa de aquisição de alimentos, onde? No estado do Recife, onde acabou de acontecer isso. Então, é como se a gente estivesse falando coisas diferentes em paralelo. Recife, quer dizer, no Pernambuco, mas o post era especificamente da capital, de Recife. E aí, professor Marcelo, e agora? Quem poderá nos defender contra o MST? Venham todos para São Paulo, venham todos para Minas? Aproveitando que é o Abril Vermelho, talvez o Chapolin Colorado. Exato. Talvez seja o único que possa nos defender. Acho que vai ter até carro de som com a Fafá cantando. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Tocantins, assim, legal. Bom, primeiro, boa tarde, agora valendo boa tarde, Pavinato. Valendo! Boa tarde a Dani, boa tarde o Nelson, boa tarde a toda essa produção maravilhosa pela qual eu sou apaixonado, esse público fantástico que nos acompanha. Vamos direto à questão do MST. Veja, o MST parece que se tornou consenso de que suas ações são criminosas, suas ações elas não produzem efeito, não representam a democracia, elas estão desestruturando a sociedade e, pior, para o governo de esquerda que aí está, elas estão atrapalhando este governo de esquerda. Por qual razão? Porque tudo que o MST tem feito é apenas... Olha, é até uma incapacidade teórica. Se eles lessem mais adequadamente aqueles seus mestres da esquerda, se eles tivessem lido Lenin, eles iriam perceber que existe uma diferença entre frase revolucionária e palavra de ordem. Você vinha com essa balela de Março Vermelho, Carnaval Vermelho, Abril Vermelho, Maio Vermelho, Junho Vermelho. Isso é frase revolucionária. Isso não tem substância da perspectiva dos revolucionários. O governo adotou essa posição. Sim. Vai ser orçamento vermelho, arcabouço vermelho, plano vermelho. Eu estou falando aí exatamente de indivíduos que não leiam seus mestres. São tão incompetentes que eles não seguem nem as diretrizes daquele que nos ensinaram a fazer a revolução. Ou seja, a gente olha para o MST, o que o MST está fazendo? Ele está incomodando e esse talvez seja o ponto interessante. Ele está querendo incomodar o próprio governo. Por quê? Porque o presidente da República parece que não está recebendo como se autoridades governamentais ou ministros fossem. Nem movimentos sociais o presidente está considerando mais. Porque ele já, por uma questão de estratégia, ele já está achando não está achando adequado receber esses indivíduos que, na realidade, se apresentam como bagunceiros da ordem pública. E tem um detalhe, só para completar, e eu já encerro. Olha que coisa curiosa. Eles invadem da perspectiva de que a propriedade não está cumprindo a função social. Espetacular. Só tem um detalhe. Quem está definindo se cumpre ou não a função social são eles. Ora, eles definem porque não produz comida, porque não produz renda, porque não produz moradia. Mas se for uma propriedade que gera um negócio e esse negócio está gerando recursos e circulando o dinheiro na economia, isso é a função social. Não é a função social da perspectiva socialista, mas é a função social da perspectiva de uma sociedade que tem uma economia desenvolvida e uma economia que entende que crescimento e desenvolvimento circulam com a própria dinâmica da economia e com a circulação de dinheiro. Negócio gera desenvolvimento.